Em uma região remota e esquecida, situava-se o Bosque das Almas, um lugar enevoado e silencioso, onde as árvores se curvavam como espectros em direção ao céu sombrio. Dizia-se que o bosque era habitado por almas aflitas e insatisfeitas, perdidas entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, vagando eternamente em busca de redenção. Os moradores das vilas vizinhas evitavam o Bosque das Almas a todo custo, temendo os espíritos que supostamente assombravam suas densas matas. Contavam-se histórias macabras sobre viajantes que adentraram o bosque em busca de tesouros perdidos ou respostas misteriosas, apenas para desaparecerem sem deixar rastro, suas vozes ecoando entre as árvores como um lamento eterno. Em uma noite de lua cheia, 3 jovens aventureiros, conhecidos por sua coragem insensata, decidiram desafiar os rumores e explorar o Bosque das Almas em busca de emoções e lendas para contar. Ignorando os alertas dos mais velhos, adentraram as fronteiras sombrias do bosque, guiados apenas pelas lanternas tremeluzentes e pela promessa de mistérios por desvendar. À medida que penetravam mais fundo na escuridão inquietante, os jovens sentiam uma angústia crescente se apoderar de seus corações, como se o próprio bosque os pressionasse com sua atmosfera opressiva e maligna. Ruídos estranhos surgiam ao redor, sussurros indistintos e gemidos arrepiantes que pareciam ecoar de todas as direções, desafiando sua coragem e sanidade. O líder do grupo, um jovem destemido chamado Jonas, insistia em continuar avançando, determinado a desvendar os segredos sombrios do Bosque das Almas. Enquanto seus companheiros vacilavam, sentindo o peso do medo pairando sobre eles, Jonas os encorajava com palavras de bravura e determinação, alimentando a chama de sua curiosidade e desejo por aventura. Horas se passaram naquela jornada sinistra, com os jovens se perdendo em um labirinto de árvores retorcidas e folhagens sombrias que pareciam se mover como mãos espectrais em direção a eles. A cada passo, a sensação de que estavam sendo observados por olhos invisíveis crescia, fazendo com que seus nervos se desgastassem e suas mentes fossem invadidas por dúvidas e receios. Finalmente, ao alcançarem uma clareira no coração do bosque, os jovens se depararam com um cenário surreal e arrepiante. Árvores retorcidas se erguiam como guardiãs sombrias ao redor de uma antiga construção em ruínas, cujas paredes de pedra pareciam conter segredos tão antigos quanto o próprio bosque. Uma aura de malícia e desespero pairava sobre o local, envolvendo os aventureiros em um abraço gélido que congelava suas almas. Ignorando os sinais de perigo iminente, Jonas liderou seus amigos em direção às ruínas misteriosas, determinado a desvendar o enigma do Bosque das Almas e provar sua coragem diante da escuridão que os rodeava. Cada passo os levava mais fundo no reino dos espíritos atormentados, suas respirações entrecortadas e seus batimentos cardíacos ecoando como tambores de guerra em meio ao silêncio sepulcral. No interior das ruínas, as sombras dançavam como espectros enlouquecidos, envolvendo os jovens em um véu de terror e desespero. Estranhos murmúrios preenchiam o ar, sussurros ininteligíveis que ecoavam em suas mentes como um chamado para a loucura. Jonas, decidido a desvendar o mistério que os aprisionava, avançou em direção a uma antiga porta de carvalho, cujas dobradiças rangiam em protesto contra a presença intrusa. Ao adentrar a sala escura e empoeirada, uma sensação de opressão tomou conta dos jovens, seus corpos trêmulos e mentes confusas diante do que viam. No centro da sala, uma figura sombria e etérea se erguia, seus olhos sem vida fitando os intrusos com uma intensidade gélida que gelava o sangue em suas veias. Era a alma perdida de uma criança, enredada em sofrimento e pesar, clamando por redenção em um lamento silencioso que ecoava pela eternidade. Os aventureiros, agora confrontados com a verdade assustadora do Bosque das Almas, compreenderam que haviam despertado forças além de sua compreensão, desafiando o equilíbrio entre os mundos dos vivos e dos mortos. A criança fantasmagórica, presa em seu tormento, revelou-lhes a história trágica de sua vida perdida e de sua alma aprisionada nas sombras do bosque, condenada a vagar em busca de paz e redenção. A angústia e pesar que emanavam da alma da criança tocaram o coração dos jovens, despertando neles uma compaixão profunda e um desejo de ajudar aquele espírito perdido a encontrar a paz que tanto ansiava. Com lágrimas nos olhos e corações tomados pela emoção, os aventureiros uniram suas vozes em uma prece silenciosa, oferecendo à alma aflita uma promessa de auxílio e esperança em meio à escuridão que
a envolvia. E assim, naquela noite sombria no coração do Bosque das Almas, os jovens descobriram que a verdadeira coragem reside na capacidade de enfrentar o desconhecido com compaixão e empatia, de enxergar além das aparências e alcançar os corações atormentados pela dor e pelo sofrimento. Ao ajudar a alma perdida a encontrar seu caminho para a paz, os aventureiros descobriram que o verdadeiro terror não reside nas sombras que nos cercam, mas sim na ausência de luz e amor em nossos próprios corações. E assim, a lenda do Bosque das Almas ganhou um novo capítulo, contado por aqueles que ousaram desafiar a escuridão e encontrar a redenção em meio ao terror e ao desespero. Uma lição eterna sobre a importância da compaixão e da empatia em face do desconhecido, lembrando a todos que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da bondade pode iluminar o caminho para a redenção e a paz verdadeira. Os jovens, banhados pela luz da lua cheia que se filtrava entre as copas das árvores centenárias do Bosque das Almas, contemplaram a calmaria que se estabeleceu após terem auxiliado a alma perdida a encontrar seu caminho para a paz. O silêncio da floresta era interrompido apenas pelo suave sussurro do vento e pelo eco distante de um coração agora em paz. Os aventureiros sentiram um misto de gratidão e humildade por terem sido instrumentos da mudança naquela noite fatídica. Enquanto observavam as sombras dançando ao redor, perceberam que a verdadeira coragem não estava apenas em enfrentar os perigos tangíveis, mas também em mergulhar nas profundezas do desconhecido com compaixão e empatia. A alma perdida que vagava pelo bosque, presa em sua própria angústia e sofrimento, era um lembrete poderoso de que muitas vezes as maiores batalhas são travadas dentro de nós mesmos. Enxergar além das aparências e alcançar os corações atormentados pela dor e pelo pesar tornou-se o objetivo primordial dos jovens aventureiros naquela noite. A lição aprendida naquele bosque sombrio ecoou em suas almas, recordando-os de que o verdadeiro terror não reside nas sombras que nos rodeiam, mas sim na ausência de luz e amor em nossos próprios corações. A escuridão do Bosque das Almas não era apenas um reflexo do mundo exterior, mas também um espelho das trevas interiores que todos carregavam. A jornada para a redenção não era apenas física, mas espiritual, uma busca para iluminar as sombras internas e encontrar a paz perdida. E assim, a lenda do Bosque das Almas ganhou um novo capítulo, narrado pelas vozes daqueles que ousaram desafiar a escuridão e encontrar a redenção em meio ao terror e ao desespero. A história daquela noite se espalhou pelas terras, lembrando a todos da importância da compaixão e da empatia diante do desconhecido. Nos recantos mais obscuros da mente e do coração humano, a luz da bondade e da compreensão ainda podia brilhar, dissipando as sombras e abrindo caminho para a verdadeira redenção e paz interior. Assim, os jovens aventureiros deixaram o Bosque das Almas com o coração mais leve e a mente mais clara, levando consigo a lembrança daquela noite que mudou suas vidas para sempre. E em cada canto sombrio e em cada coração atribulado que encontrassem em sua jornada, lembrariam da lição eterna aprendida naquele lugar sagrado, que mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da bondade e da compaixão pode sempre iluminar o caminho para a redenção e a paz verdadeira. À medida que os jovens aventureiros viajavam além do Bosque das Almas, levavam consigo não apenas a lembrança daquela noite transformadora, mas também a determinação de espalhar a mensagem de compaixão e empatia por onde passassem. Suas jornadas os levaram a terras distantes e reinos desconhecidos, onde encontraram desafios e adversidades ainda maiores do que as sombras do bosque. Em uma cidade amaldiçoada pelo medo e pela desconfiança mútua, os aventureiros se viram diante de um dilema que testaria sua fé na bondade humana. Os habitantes locais, assombrados por rumores sombrios e tradições obscuras, viviam em constante estado de alerta e isolamento. Os aventureiros perceberam que, para que a luz da redenção pudesse penetrar naquele lugar, precisavam ir além dos feitos passados e desafiar as expectativas enraizadas na comunidade. Com corações corajosos e mentes abertas, os jovens começaram a semear sementes de compreensão e tolerância entre os habitantes da cidade amaldiçoada. Com palavras gentis e gestos de solidariedade, eles demonstraram que a compaixão podia quebrar as correntes do medo e da desconfiança, unindo corações antes divididos em desconfiança mútua. À medida que o tempo passava, a cidade começou a mudar gradualmente.
Os habitantes, inspirados pela atitude altruísta dos aventureiros, começaram a se abrir para a possibilidade de redenção e reconciliação. As antigas feridas do passado foram cicatrizadas lentamente, à medida que a luz da esperança e da empatia iluminava os cantos mais sombrios da cidade amaldiçoada. Eventualmente, a cidade floresceu em um oásis de paz e harmonia, transformando-se em um exemplo vivo da redenção e da capacidade humana de mudar para melhor. Os jovens aventureiros, testemunhas e protagonistas dessa transformação milagrosa, viram seu propósito cumprido naquela terra outrora dominada pelo medo. Ao deixarem a cidade, os aventureiros carregaram consigo não apenas a gratidão dos habitantes agora redimidos, mas também a certeza de que a luz da bondade e da compaixão tinha o poder de dissipar as trevas mais densas e restaurar a esperança onde antes reinava o desespero. Eles partiram em direção a novas jornadas, levando consigo a lembrança das lições aprendidas no Bosque das Almas e na Cidade Redimida, prontos para enfrentar desafios maiores e espalhar a mensagem de redenção e paz por onde quer que fossem. Assim, a lenda dos jovens aventureiros que desafiaram a escuridão e encontraram a redenção em meio ao terror e ao desespero continuou a ecoar pelas terras, inspirando outros a seguir o caminho da compaixão e da empatia em busca da verdadeira paz interior e da redenção universal. E em cada coração atribulado e em cada canto sombrio do mundo, a luz da bondade e da esperança continuaria a brilhar, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a redenção e a paz verdadeiras são sempre possíveis para aqueles que ousam acreditar.